Boa noite, meus irmãos. Boa noite, vamos chegando, vamos subindo a bordo do barquinho. Boa noite, boa noite. Bora chegar, meus queridos. Bora adentrar o nosso barquinho. Boa noite, todo mundo passou bem de Páscoa? Espero que sim. Boa noite, Renata. Como vai, minha irmã? Boa noite, Mariana Martori. Boa noite, Josiane Costa. Boa noite, Aline. Um beijo para você, para Melinda, para o papai. Boa noite, Cristina. Boa noite, Irka. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Ale Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Íria. Quanto tempo? Como é que você tá, irmã? Boa noite, Suzy. Adriana. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Carla. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Vicente. Forte abraço, irmão. Keninha, Iara, Thelma. Que bom. Glauber, Tati. Um abraço, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Que o nosso querido Binho esteja, de alguma forma, recebendo as vibrações desde já, viu? Boa noite a todos, meus queridos. Que coisa boa. Vocês passaram bem de Páscoa? Espero que todo mundo tenha passado. Dulcineia, boa noite, Marluce, Marileia, Ieda, boa noite, Janete, Lívia querida, ó, as rosas ali, ó, daqui a pouquinho eu mostro. Janete, Ângela, Fabim, Cris, Débora querida, um beijo, Débora Espadoto, minha querida irmã, saudade das nossas lives, viu? Precisamos marcar uma. Boa noite, Ivete. Boa noite, Carmen, doutora Flávia. Boa noite, Juju. Que saudade. Você tá aí na Austrália, eu tava vendo a foto de vocês agora. Saudade, nossa. Boa noite, Vivi, Ana Paula. Ô, Ana, que coisa boa. Alex, um abraço, irmão. Maria, gente, é muita gente. Oi, Bia, um beijo, querida. Cari, Silvia, Mainha, Tati, Mauro, um abraço, irmão, Núbia. Nossa, é muita gente, meus irmãos. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eunice, Pole, Zeandre, Araújo, boa noite. Luciane, um beijo para Floripa. Que coisa, família unida, né? Família aqui, todo mundo junto. Boa noite, Sila do Prado. Boa noite, vovó Alzira. Um beijo para a senhora. É isso aí, meus irmãos. Como é bom, né? Como é bom ver a família aqui, todo mundo conectado. Tem alguém que está vindo hoje aí pela primeira vez? Dá um salve aí para nós, se você está chegando no barquinho hoje. Boa noite, Luana. Boa noite, Gilmara. Boa noite, pessoal de Porto Alegre. Sandra, Vanessa. Ô, Van, como é que você tá, irmã? Espero que todo mundo bem. Eita, coisa boa. Meus queridos, minha querida Bernardes, Delice Bernardes, boa noite, querida. Um beijo pra você. Irmãos, bora lá começar o nosso barquinho? Acho que já deu tempo do pessoal começar entrando. Boa noite, Cadu. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite, Felipe, aí em Barretos. Boa noite, Ellen. Vibrações pro nosso irmão Josimar, viu? Andréia, beijo, querida. Bom, gente, é muita gente, né? Muito coração conectado aqui. Érica de Ribeirão, um beijão, querida. Dulce de Curitiba, Dani de Pernambuco. Então, vamos lá, né? Hoje a gente começa a nossa live de hoje dedicando, né? Em especial um menino muito querido, muito querido. Que os paizinhos dele estão aqui, né? A mãezinha dele tá super bem, né? Apesar dele ter partido para a pátria espiritual nesse final de semana, né? No dia de Páscoa. O nosso querido Binho. O Binho é um menino lindo, né? Que viveu encarnado até os 21 anos nessa terra. Era um menino que tinha a síndrome de Down, né? Portador da síndrome.
mas é um menino incrível, com amorosidade, com carinho, com uma vida gigantesca. Então hoje, o início da nossa live, essa nossa prece inicial, vai para o nosso querido Binho, que com certeza absoluta está sendo muito bem recebido no plano espiritual, né? Hoje que a gente vai falar um pouco sobre o quão mais importante é a asa do amor do que a asa do saber. Com certeza o Binho foi uma pessoa, um espírito que amou muito e foi muito amado, né? Então isso é o que a gente leva daqui, né? Então recebam o nosso carinho aí, os papais, a papai, a mamãe, né? Que estão por aí. E hoje eu falei com a mãezinha dele, né? Do Binho. E ela me disse que estava bem, né? Apesar da dor da saudade, mas estava bem porque se viveu com muito amor, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? Então isso é precioso, viu, meus queridos? Receba o meu carinho, minha vibração. E eu gostaria de começar a nossa live de hoje cantando uma música, né? Em homenagem a vocês dois, tá bom? Em vocês dois, paizinhos do Binho. Para que vocês recebam aí esse carinho, esse abraço. E se for permitido, quem sabe, né? Até um cheiro aí do Binho no coração de vocês, Glauber e Tati, né? Que vocês estão. Recebam nosso carinho, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar as vibrações. Eu sei que tem muita gente aqui hoje também que entrou em contato pedindo orações. Então vamos aproveitar as vibrações dessa canção linda para a gente se conectar, né? Para que desde já a gente possa ir elevando o nosso pensamento e que ele seja o condutor das nossas vibrações, das nossas orações. Às vezes vocês mandam mensagem para mim pedindo prece. Pobre de mim. Eu sou tão pequeno, meus irmãos. E aqui não é falsa modéstia não, viu? É verdadeira modéstia. Então, nunca duvide do teu poder de orar, do teu poder de vibrar. Com certeza o amor pela pessoa que você me pediu prece é o elo que une, é o combustível, o remédio que cura. Então nesse instante eu peço para que você mentalize aquele seu ente querido, aquele seu amigo que está atravessando um infortúnio, uma dificuldade, uma fatalidade, e que possa receber ao longo dessas vibrações, dessa oração em forma de canção, o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento. Tati, Glauber, Binho, essa canção é uma homenagem a vocês. Não quero interromper o meu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha alma é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que habita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Oh, e o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença, e acalma o meu coração. O barulho do mar
pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Oh, que vibração mais boa. Quanto coração, né? Conectado, quanto amor sincero, quanto sentimento. É muito bonito isso, né? A gente ainda desconhece, mas estamos começando a acreditar e a confiar no poder da prece. Quero também hoje agradecer imensamente à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, né? Pela cirurgia. Minha mãezinha fez uma cirurgia hoje, né, na tireoide, graças a Deus deu tudo certo, né? Então também quero agradecer. Eu sei que ela está em outra cidade, mamãe está em Ribeirão, então não sei se ela está assistindo, né? Porque hoje faz a cirurgia, todo o procedimento, mas mamãe, se estiver assistindo, um beijo para a senhora, te amo, viu? Então vamos lá, meus queridos, que todas as pessoas que vocês mentalizaram, todos esses nominhos que apareceram aí, possam ter recebido, viu? As vibrações, eu tenho certeza disso, porque é um momento em que a gente cria, né, uma redoma de amor muito grande, né? Então eu tenho certeza absoluta. E bem lembrado, Tereza, que o nosso irmãozinho querido, Papa Francisco, também possa receber essas vibrações, né, pelo caminho de luz que ele deixou aqui pra gente, né? É um patrimônio da humanidade, Papa Francisco. Ele é igual o Chico, né? O Divaldo, né? Esses espíritos que não tem rótulo, né? A gente não diz que é espírita, que é católico, que é evangélico. Tem espírito que é da humanidade, né? Então, que todos esses possam receber o nosso carinho, o nosso amor. Ana, querida irmã que entrou aí, esposinha do Gustavo, também irmã, Jesus abençoe esse filhotinho que está chegando aí logo, viu? Se Deus quiser, logo estará no colinho de vocês. Queridos, então vamos lá, vamos começar? Quero oferecer aqui um presente para todos vocês. Olha, da roseira de hoje. Quem me deu essas rosas, quem me dá essas rosas é a minha querida Lívia, companheira de jornada, de trabalho, lá na Casa Primavera. Lívia, querida, lembro de você sempre, tá bom? Então vamos lá. E é para vocês, viu? Vou pedir licença para que a gente possa desligar aqui os comentários, para a gente concentrar, né? Hoje a gente tem um encontro lindo, 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 muito aprendizado, muita coisa boa, né? Para a gente poder estar juntos aqui e colocar a aguinha de vocês aí do lado. Espero que tenham colocado, né? Para aqueles que acreditam, né? Que creem nisso, né? A gente sempre crê que a espiritualidade amiga coloca um remedinho na água, da mesma forma que faz com as hóstias, né? Dos nossos irmãos católicos.
é um processo aí de cuidado, de carinho conosco, né? Que vai para muito além da religião, mas vai para o cuidado do amor dos irmãos mais elevados para conosco que ainda estamos engatinhando, né? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje a gente vai estudar capítulo 14, ó. Eita que tá fluindo, hein? Capítulo 14 do livro Jesus no Lar. Esse livro que tem revelado histórias tão lindas, né? Porque assim, não que a gente nunca tenha para aprender, né? Com as parábolas que já foram ensinadas, mas cada capítulo que a gente lê é uma parábola nova. Então assim, nossa, saber que a gente está tendo acesso às histórias contadas, né? Inéditas aí pelos lábios de Jesus, né? Que é uma psicografia muito séria, né, irmãos? Quando a gente traz alguma coisa para vocês aqui, não é simplesmente pegar qualquer livro, não, né? A gente toma muito cuidado com isso. Então, é uma psicografia pelo nosso irmãozinho Chico Xavier, né? Pelo espírito de Néio Lúcio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 14. E eu gostaria de pedir desde já para que vocês prestassem bastante atenção, né? Às vezes a leitura é um pouquinho difícil, eu vou sempre tentando simplificar. Você que está acompanhando com o livrinho aí, às vezes vocês vão falar assim, onde que o Eduardo está? Às vezes eu estou trocando palavras para ficar mais fácil, porque Néio Lúcio tem um vocabulário muito rebuscado, né? Eu também tenho dificuldade de algumas palavras de entender, mas eu procuro antes no dicionário e aí eu trago para vocês aqui mais simplificado, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. A lição de hoje se chama A Coroa e as Asas. E a gente vai entender por que ela chama isso, né? Então diz assim, Jesus diz assim, comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar uma palestra, contou despretensioso. Então, a gente sempre fala do contexto, né, que premedita, né, que introduz a fala de Jesus. Então eles estavam ali reunidos na casa de Simão Pedro e estava todo mundo batendo um papo sobre as glórias do saber. O que significa isso? Sobre o quanto é importante a gente saber, a gente dominar uma ciência, a gente ter conhecimento, né? Os discípulos, todo mundo conversando ali, porque fulano sabe todas as escrituras, ciclano domina toda a engenharia, e Jesus só ouvindo, né? Só ouvindo. E de repente ele decide abrir a boca. Então ele conta uma história que diz assim: um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. Então, ele vai contar a história de um homem que acreditava fielmente que o aprimoramento intelectual, que dominar as ciências, que saber de tudo, era um caminho que conduzia ao céu, à divina sabedoria. Então ele buscou empregar todo o tempo dele, né, para poder aprender as coisas, dominar toda a teoria, né? E continua aqui, ó. O caminho era difícil, o obscuro labirinto. Contudo, o esforçado homem, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. Então aqui tem um detalhe. Conforme ele ia marchando nesse caminho do saber, do aprender, do dominar as ciências, ele ia trocando de vestuário. Então ele trocava a túnica, ele trocava a sandália, à medida que ficava apertada ele trocava, à medida que ficava velho ele trocava. É como se ele estivesse percorrendo uma jornada e a cada etapa dessa jornada, desse caminho, ele precisasse deixar para trás uma vestimenta que já não servia mais. Bom, acontece que depois de muito tempo ele alcançou o cume dessa montanha do saber. E aí, quando ele chegou no topo dessa montanha da sabedoria, ele encontrou com o enviado de Deus, né? Um representante de Deus. E quando o representante de Deus foi até ele, ele deu um abraço nele, ele revestiu-lhe a fronte com uma deslumbrante coroa de luz. Então é como se ele tivesse atravessado esse percurso
subir dessa montanha do conhecimento, e quando ele chegou lá no topo, depois de ter deixado as vestes pelo caminho, ele encontrou com um anjo, com um espírito de luz, como você prefira chamar, que foi lá e abraçou ele e deu uma coroa de luz, como se fosse uma auréola de um anjo, para colocar em cima da cabeça dele. Percebam que tudo aqui tem um simbolismo. Nós já vamos traduzir. Guarda aí. Todavia, quando o homem quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro angelical que voltasse atrás nos próprios passos, para ver o trilho que percorreu, e que da sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, o que aconteceu aqui? Ele alcançou o topo. E aí o anjo foi lá receber ele. E aí falou assim, bom, obrigado pelo abraço, obrigado pelo carinho, mas eu já vou indo. Sabe por quê? Porque o paraíso me espera. E aí o anjo falou assim, calma, meu amigo, não vai assim tão rápido. Você tem uma última provação antes de você receber as asas que vão poder fazer com que você voe para esse paraíso que você está tanto querendo chegar. Ah, é? Então qual que é a aprovação? Bom, a aprovação é que você vai ter que voltar atrás no seu caminho, sabe? Esse mesmo que você percorreu. E você observa quem está percorrendo ele. Presta atenção nas pessoas que estão trilhando. Analisa ali as pessoas, como elas estão, se elas estão indo bem, se não estão. E aí, se você analisar e diante da tua conduta for positivo, então você volta aqui que a gente vai te dar asa para você voar então ao encontro do Pai Eterno. Tudo aqui é uma alegoria, viu, irmãos? E ele falou, tudo bem, se é só isso, se eu só tenho que revisitar um caminho que eu já trilhei, não tem nada de difícil nele. Beleza. Ele então começou a analisar desde o comecinho da montanha da sabedoria que ele percorreu. E aí ele notou que tinha algumas pessoas nesse caminho. E notando essas pessoas, ele não conteve o riso. O riso? É. Ele não conteve o riso diante das estranhas roupas que os viajantes da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Então ele começou a rir. Ele começou a desdenhar da roupa que as pessoas utilizavam, as que estavam no começo do caminho. Uma túnica era uma vestimenta rota, era amassada, uma sandália extravagante demais. E ele percebeu que as pessoas ali marchavam senhoras de si como se tivesse vestindo a roupa mais bonita do mundo. E em vez dele se compadecer, ele começou a zombar daquelas pessoas, reprovando a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Gritou, condenou, dirigiu-se aos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Então, quando ele viu aquelas pessoas vestindo ali roupas que ele julgava serem trapos extravagantes, roupas que, sei lá, ele nem lembrava que um dia tinha vestido roupas parecidas com aquela, ele começou a zombar daquelas pessoas. E ele foi tão cruel naquela sua zombaria que muitas se sentiram humilhadas e pararam de escalar a montanha. Pararam de subir a montanha do saber e retornaram ali ao comecinho da montanha, renunciando ao crescer. Bom, depois que ele fez esse retorno, então ele volta a encontrar com o tal anjo. Então ele já chega falando para o anjo, já revisitei o caminho, vi que tem um povo lá vestindo muito feio, muito brega, com umas roupas que não servem. Então, faz favor, por favor, dá minhas asas aí que eu estou precisando voar para o paraíso logo. Não tenho tempo para perder, né? Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe, presta atenção, gente, que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se. Ao tempo em que ele era frágil e semi-cego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no íntimo do coração. Então o anjo deu as asas para ele? Não.
Sabe por que não? Porque o olhar para com aqueles que caminhavam o caminho que ele tinha caminhado, trilhado o caminho que ele tinha trilhado, não foi um olhar de compaixão. Diante daquelas vestes que tudo bem, para ele não servia mais, mas para aquelas pessoas era importante. Mas ao invés de pensar em ajudar, ao invés de compreender, não, ele criticou, ele desdenhou, ele não amou. Ele tinha esquecido que um dia ele também tinha vestido aquelas vestimentas. E talvez você que está aí do outro lado já começou a entender que Jesus não está falando de roupa aqui. Não vou dar spoiler ainda. Vai pensando, o que será que Jesus estava querendo dizer? Que roupa é essa que a gente troca durante o caminho, na subida da montanha do saber? Mas o anjo não deu a asa para ele, porque ele não amava. E para você continuar a subida da montanha, que agora não era só a do saber, era também a do amar, para encontrar com o paraíso, né, com Deus em forma alegórica, você tinha que amar. A do saber estava beleza, mas faltava ele amar. E então ele disse para que voltasse ao caminho e aprendesse a amar. E quem sabe, depois de um tempo, de nova montanha escalada de uma forma correta, agora, não só dominando a ciência, mas também o amor, ele ganhasse as asas dele. Jesus conta essa história. E quando ele terminou essa história, todo mundo, né? Jesus fala, todo mundo murcha, silencia, porque a reflexão é grande. A reflexão é grande. E aí Jesus complementa e arremata. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Olha o que Jesus fala, meus irmãos. Ele fala assim que tem muitas almas na terra que ostentam essa coroa de luz que o anjo pôs sobre a cabeça dele, que nada mais é do que a coroa do saber, da ciência. É porque eu domino tantas línguas. É porque eu sei o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já li 200 livros do Chico de cabo a rabo. É porque eu sei todo o Novo Testamento e domina, sabe falar o versículo tal, a página tal. Tudo domina a ciência com perspicácia, com grande talento. Mas é adormecido na impiedade. A pessoa consegue conceituar a caridade de 10 formas diferentes, mas não consegue ter a caridade por 10 dores diferentes. Não a toca, não se compadece. Ela teoriza até o amor e não sente nada. Então Jesus nessa lição está falando um pouco sobre isso. Enquanto não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Percebem como que a lição de hoje é forte e é profunda? Que não basta a gente simplesmente ter o domínio da asa do saber, mas agora a gente vai voltar. E a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade e trazer para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. O que Jesus estava querendo dizer? Bom, primeiro, com essa questão do vestuário. Sabe, Eduardo, eu entendi que à medida que o cara ia, o viajante ele ia subindo a montanha, ele ia se despindo de algumas vestes que não serviam mais. Mas eu não entendi ainda que vestes eram essas. O que você acha? O que eram essas vestes? Sabe o que era, meus irmãos? Essas vestes eram crenças, eram ideias, eram religiões, eram companhias. E é natural que quando a gente evolui, quando a gente cresce, com o processo do crescer, a gente já não veste a mesma roupa. A gente já não defende as mesmas ideias. A gente
Não compartilha das mesmas companhias. Cada túnica que a gente deixa para trás simboliza uma etapa superada, uma ideia que já não serve mais. E é a primeira reflexão de hoje que eu trago para você. Quais túnicas você já deixou para trás? Até este momento da sua vida. Companhias que você escolheu se afastar porque não te fazia bem. E que você sentia que ainda não tinha maturidade para estar com elas sem ser influenciado. Algumas delas você já se afastou? Eu já me afastei. O meu objetivo é que no futuro eu não precise mais me afastar. Porque eu espero que um dia eu construa a fortaleza moral de não ter medo de ficar perto de ninguém, porque eu não mais serei influenciado. E sim, eu influenciarei. Mas hoje, infelizmente, essa não é a realidade. E com humildade eu falo que eu não posso estar na companhia de qualquer pessoa. Não porque eu sou melhor do que ela, mas é porque eu ainda não sou dono de mim mesmo. Então, às vezes, eu sou muito influenciado. Às vezes, influenciado por uma tendência do meu espírito. Às vezes, é uma bebida, né? Eu não tenho essa tendência, mas tem gente que tem. Às vezes, é uma promiscuidade. Às vezes, é um desregramento. Às vezes, é uma droga. Às vezes, é o sexo. Às vezes, é isso. Às vezes, é aquilo. Às vezes, é a maledicência. Então, tem túnicas que a gente deixa pelo caminho. Não que elas não servem mais, mas que faz parte do crescer. Tem verdades, tem crenças que a gente também deixa pelo caminho. É natural. É natural que daqui a alguns milênios a gente não precise mais das religiões. Como assim, Eduardo? Que blasfêmia! Quer dizer que você não vai mais precisar do espiritismo? Não, não vou precisar mais. E você também não vai precisar do catolicismo, do protestantismo, nem de nenhuma religião. Porque a religião é o religare, ligare a Deus. E nós já vamos estar tão conectados a Ele que as religiões vão ser dispensáveis. É por isso que é incrível. É incrível a democracia divina, que permite que alguém se ligue a Deus mesmo se não tem uma religião. Aliás, acho que uma coisa que a gente devia entender é que Jesus Cristo não deixou o cristianismo. A gente, eu não sei de onde que a gente tira isso. Jesus Cristo deixou o cristianismo para que todos pudessem seguir e ser salvos, pelo amor. E os hindus? E os budistas? E quem segue outras crenças? Que Deus é esse que deixa uma religião apenas para metade do mundo? Ou nem isso? Não, meus irmãos. Jesus Cristo deixou o exemplo. O exemplo acima de tudo. O cristianismo fomos nós homens que construímos. E é ótimo. É ótimo. Só que a gente esquece quem é cristão. E quando a gente vê alguém falar sobre cristão, a gente pensa no católico, a gente pensa no protestante, aparece a figura do padre, do pastor. Mas a grande maioria das religiões ocidentais, se não praticamente todas quase, são cristãs. Os espíritas, os ubandistas, muitas religiões são cristãs, né? Mas num determinado momento da nossa caminhada, nós não vamos mais precisar disso. Não vamos mais precisar da religião. O amor será o elo, a crença que nos moverá. Tem uma passagem muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, que Madre Teresa, uma certa vez, ela estava caminhando pelo Vale dos Leprosos. O hobby dela era ir até lá, porque ninguém ia. E de repente ela se depara com um leproso na Índia e ele está agonizando e morrendo. E de repente ela pega, se ajoelha e percebe que aquele homem tem os lábios secos, de tanta sede que ele tinha. Ela então coloca a cabecinha dele sobre o seu colo e começa a, com um paninho úmido, passar na boca dele, passar na fronte. E então ele olha para ela e fala assim para ela: quem é o seu Deus? E ela responde assim: é você. Olhando nos olhos dele. Então ele tem força e faz uma segunda pergunta e diz assim:
qual é a sua religião? E ela responde: é o amor. Entende? Então, quando a gente aprender a amar de verdade, todas as outras roupas que a gente já vestiu serão jogadas pelo caminho. Não mais terão utilidade. E a gente aprende a amar com as situações, com as circunstâncias, com as pessoas, né? Você vê, né? A gente começou a live de hoje falando sobre o Binho, né? O Binho, que é um menino de 21 anos, que acabou de regressar ao mundo espiritual, né? Que tinha o cromossomo do amor, né? A síndrome de Down. E aí você fala assim, mas um espírito, uma pessoa que vem com uma síndrome de Down, a gente sabe que a parte cognitiva é prejudicada. Pois é. Mas e a parte do amor é enaltecida? Como esses espíritos parece que param a asa do saber para desenvolver a asa do amar. E como é bonito quando a gente tem a visualização de uma família que entende, que aceita, que recebe, que se dedica, que vive a presença de um ente querido com uma síndrome de Down, por exemplo, e sabe respeitar a limitação, mas também entende que está aprendendo a amar, a crescer, a amadurecer com aquele espírito. Binho partiu com 21 anos, mas a gente nunca sabe quantos anos esse espírito tem. E o quanto foi desenvolvida a parte do amor nas asas do seu espírito, né? Então é muito incrível, né, meus irmãos? A sabedoria divina, até nessa questão de às vezes dar uma paralisada na nossa asa do saber, para que a asa do amor possa sim desenvolver com plenitude, né? Mas vamos continuar aqui a reflexão. E aí, o que acontece? Esse homem, né, esse suposto caminheiro aí que escalou a montanha do saber, ele se tornou alguém extremamente arrogante, né, depois que tinha conquistado o cume da montanha e percebido que pessoas vinham atrás. E aí, quando a gente conquista algo, seja um conhecimento, um sucesso, o poder, a gente corre o risco de esquecer o caminho que a gente percorreu, não é? E a gente começa a olhar para as pessoas que estão lá da onde a gente saiu com desdém, de cima para baixo, né? Aqueles que estão no começo do caminho. E aí a gente zomba das suas roupas. Mas não é das roupas que eu estou falando. A gente zomba das suas crenças, das suas ideias, das suas religiões. Então, por exemplo, o Espiritismo é uma religião que é difícil. Por que é difícil, Eduardo? Porque é uma religião que é uma fé raciocinada. O Espiritismo requer muito estudo. É uma religião de uma interpretação subjetiva, né? É uma interpretação muito, muito rica. E às vezes nós espíritas, né? Eu vou falar em nosso nome para eu não criticar pessoas de outras religiões. Mas às vezes a gente espírita olha para o evangélico e fala assim, mas olha como é que é ignorante, não acredita nem em reencarnação. Olha como é que é ignorante, ele não entendeu nem o que quer dizer essa passagem do evangelho, a profundidade. Não entendeu nem o que quer dizer o fato de Jesus dizer a Nicodemos, ninguém pode vir ao reino do céu se não nascer de novo. Não percebe que está falando de reencarnação. É muito ignorante esse povo. Esse povo que dá dízimo é muito ignorante. Esse povo que dá o salário lá na igreja é muito ignorante. E a gente julga, condena, aponta. Com coisa que a gente fazer de forma diferente nos torna melhor. Pensar de forma diferente, ter o domínio de uma ciência diferente nos torna melhor. De forma alguma. Às vezes a senhorinha que vai lá na missa e dá o seu dízimo lá, ou sua colaboração na igreja, e só sabe rezar, bem dizer, o Pai Nosso e a Ave Maria,
está anos-luz à frente do espírita que leu os 400 livros do Chico. Eu estou falando dos espíritos porque é a minha religião, né? Então, meus irmãos, é isso. Cuidado para a gente não julgar quem está no começo do caminho. E mesmo aqueles que têm religiões extremistas. Às vezes a gente vê lá, né, o pessoal, os muçulmanos, os árabes, que param, que jejuam, que é isso, que é aquilo, e a gente julga como uma ignorância. Mas é uma etapa. É uma etapa de desenvolvimento da fé. E a gente tem que respeitar, meus irmãos. Todo mundo tem o seu caminho, né? Na psicologia, a gente fala que é a armadilha da superioridade moral, né? Que quando a gente se sente melhor porque a gente vence algo, a gente olha para quem está lutando com desdém, que não venceu aquela etapa ainda, né? Então, é como se eu precisasse humilhar o outro para validar a minha vitória. Como isso é triste, né? Como isso é triste. Então, entenda que este mundo não é sobre competir, é sobre colaborar. Talvez a forma como você foi criado, ou como você foi criada desde pequenininha, te fomentaram a competição. Você tinha que ser melhor que seu primo. Você tem que ser melhor que seu irmão. Ah lá, ele comeu tudo. Ah lá, ele fez tudo. Ele tirou 10 de matemática. Você ficou de recuperação? Não sei o que tem. Uma comparação incessante. Aí vai pro ensino médio, fulano passou no vestibular. Eu também passei, mas a faculdade dele é pública. Aí você vai pro parte profissional. Qual que é seu salário? Eu ganho 3 mil reais. Só? Fulano já tá ganhando 10. Ciclano, 20. E é uma competição atrás do quê? Se são todas coisas que ficam na terra. Se ninguém vai te perguntar o seu olerite, a sua profissão ou nada disso. Vai te perguntar no que você se transformava enquanto você ganhava 10 mil, 3 mil, 1.000. Enquanto você era gari, professor, médico, juiz. É só isso. É só isso. Olhe para André Luiz. Quando chegou no nosso lar, um médico renomado, não servia nem para limpar o chão. Porque o intelecto aqui da terra é nada perto do intelecto do plano maior. Então saibamos ser humildes, né? Eu lembro de... Hoje faz muito sentido, sabe? Não sei se tem na cidade de vocês aí. Depois, se tiver, vocês mandam uns coraçãozinhos aqui só para eu saber que os comentários estão desativados. Tem aqueles carros da autoescola com uma frase que eu adoro, que fala assim, ó: paciência, você já foi um aprendiz. Eu adoro essa frase. Paciência, você já foi um aprendiz. Eu adoro porque de vez em quando eu esqueço. E aí parece que a gente precisa ser sempre lembrado, né? Que a gente também foi um aprendiz. E a gente não tem paciência com quem está começando a percorrer a etapa que a gente percorreu, né? E aí, meus irmãos, no final dessa lição, o anjo dá um puxão de orelha para ele, né? Fala assim que ele só vai um dia receber as asas se ele aprender a amar. As asas que você vai voar para o Pai, elas só irão acontecer quando você tiver piedade e amor no seu coração. Porque a sabedoria verdadeira não é a do conhecimento, é a da ação nobre. Da ação nobre. O ser sábio, ele não apenas entende, ele acolhe a inferioridade do outro. Isso que é a sabedoria. Não é você humilhar, não é você zombar de quando o outro demonstra saber menos. É você acolher, compreender, olhar e falar assim, caramba, sabe que um dia eu pensei igualzinho. Sabe, meus irmãos, a gente está em obras e assim, é muito difícil alguém que hoje não tenha que se desconstruir em relação a muitos temas polêmicos, como por exemplo a questão racial. Quantos comportamentos nossos são racistas sem que a gente imagine o porquê estamos sendo? Quantos comportamentos nossos são homofóbicos sem que a gente imagine o porquê está sendo?
Então, eu gosto de pensar assim, né? Até é uma fala que eu peguei de uma mulher que um dia encerrou uma palestra sobre a homofobia. E ela diz assim: fulana de tal, homofóbica em desconstrução. Eu achei incrível. Então assim, eu sempre falo: Eduardo de tal, Eduardo Gibelli, homofóbico em desconstrução. Eduardo Gibelli, racista em desconstrução. Porque todos nós, por muito tempo, nosso espírito ainda está impregnado de situações, de vivências, de pensamentos, onde a gente julgava o outro pela religião, pela cor, pela raça, pela orientação sexual. E como bonito é quando a gente se assume e fala assim: realmente, eu tinha no meu pensamento que eu não queria de forma alguma ter um filho homossexual, seria uma vergonha para mim. Não é? Quantos de nós tinha esse pensamento ou ainda tem? Olha para isso, se você ainda tem. Por que tem? Se o espírito não tem sexo. Por que desse preconceito? Por que essa coisa incrustada? Se a gente sabe que nós viemos aqui neste planeta para aprimorar as nossas condutas e não as nossas orientações. Não é? E aí, a conclusão que a gente chega nessa lição de hoje é para que a gente não esqueça de onde a gente veio, para saber acolher quem ainda está vindo, né? Então, às vezes você vê um posicionamento de uma pessoa que você fala assim: meu Deus, como é que esse cidadão consegue pensar dessa forma, em pleno século XXI? Mas eu te convido, quando você se deparar com alguém com pensamento retrógrado, a pensar o seguinte, e pensar que pouco tempo atrás era eu que estava tendo esse pensamento que essa pessoa está dizendo. Mas que bom que hoje eu não penso mais. E ela também não vai pensar daqui a um tempo. E aí, ao invés de julgar, de condenar, você acolhe, porque compreende, porque é uma etapa da caminhada, né? Se hoje a gente sentir que avançou um pouquinho, que a gente possa olhar para trás não com sarcasmo, mas com ternura, com empatia, com desejo sincero de ajudar. E aí sim, Jesus, né, ou esse anjo da história vai nos conceder ali as asas, porque o céu não é lugar de quem sabe muito, mas de quem ama muito. É bem diferente, né? É bem diferente. Eu me lembro, meus irmãos, né? Aliás, acho que muita gente aqui sabe, né, exceto os que não são espíritas, daquela passagem emblemática do Chico. Quando o Chico começou a ter ali as primeiras visões, salvo engano, acho que foi na primeira visão que ele teve de Emmanuel, né, que é o guia dele. E aí Emmanuel aparece para ele e fala que ele teria uma grande missão. E aí ele aceita, desde que aquilo não afaste ele de Jesus. E aí Emmanuel fala assim: tudo bem, mas você vai precisar de 3 coisas. Que coisa? Disciplina, disciplina e disciplina. Todo mundo sabe essa passagem. Mas o que pouca gente sabe é o que vem depois. Depois que o Chico já publicou vários livros, depois que ele já era conhecido, depois que já tinham filas e filas de pessoas esperando para entrar na casa dele e já estavam começando a glorificar o Chico. E então, preocupado com aquilo, com aquele assédio, né, e percebendo que ainda tinha suas tendências vaidosas, o Chico vira para Emmanuel e pergunta para ele: Emmanuel, quais são os riscos espirituais de eu sucumbir a essa vaidade? E aí Emmanuel diz para ele assim: olha, Chico, presta bastante atenção. Se um dia você se afastar da humildade, se um dia você se afastar da caridade e do amor ao próximo, mesmo que seja em nome do saber ou da fé, da religião, eu quero que você saiba que você vai ficar sozinho. Nós vamos te abandonar. Porque o que faz com que a gente permaneça do teu lado não é o que você escreve, nem tampouco o que você fala. É o que você faz. É a tua conduta. É a tua humildade, tua caridade, teu amor ao próximo. Entende? E essa fala, ela reflete exatamente este conto narrado por Jesus.
o saber sem amor, ele isola, ele empobrece, ele endurece. Prestem atenção no quanto esses gurus de internet, que você percebe que tem um domínio muito grande do saber, mas não tem prática nenhuma na caridade, são pessoas solitárias, são pessoas isoladas. Porque se a gente não pratica o amor, a humanidade, a empatia, a piedade, a gente se isola do mundo. O saber sem amor isola. Tem uma outra historinha, né? Só que o Chico sabia disso, né? Ele era um espírito já bem luminoso. Tanto é que uma certa vez, uma senhora, terminada ali uma palestra, né, no centro deles, ela chega para o Chico e fala assim: ô Chico, muito emocionada, ela diz: você é um anjo na terra, Chico. E o Chico então pega a mãozinha dela com um jeito simples, né? Sorri e responde: ô minha irmã, anjo? Anjo ainda não. Mas se você soubesse as lutas que eu travo comigo todo dia, você rezaria para mim, para esse anjo, ao invés de colocar asas nele. Então, é um gesto de humildade verdadeira. Não era falsa modéstia. Mesmo diante do reconhecimento, o Chico era humilde. E é o oposto do que acontece com esse herói da história, né? Que se envaidece, que julga os outros e perde a conexão com a compaixão, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos. Parece que fica mais fácil da gente visualizar. E eu acho que um exemplo que é ainda muito mais próximo de nós, porque Chico é Chico, né, gente? Chico está anos-luz de nós, né? Mas assim, talvez um exemplo mais próximo de nós é o de André Luiz. Se você não leu ainda O Nosso Lar, independente da sua religião, leia. Porque não é só o espírita que tem que ler O Nosso Lar. É um livro obrigatório. É bonito de ser lido, né? Então, o André Luiz, para quem não sabe, né? Ele era um médico muito respeitado, muito culto, rico e aparentemente correto, né? Para os padrões sociais da época. Tinha muito orgulho do seu saber, acreditava que a sua postura profissional, seus conhecimentos científicos, sua postura social, colocava ele no grupo dos homens bons da época. Mas a morte revela tudo, né? E aí quando ele desencarna, ele não foi recebido em colônias de luz, com anjos cantando. Não. Ele vai passar longos anos de sofrimento, né? 8 anos de sofrimento no umbral, num ambiente escuro, denso, onde tinha lamento, grito, fome, sede, abandono. E ele, vocês acham que ele entendia? Vocês acham que ele compreendia? Eu sou médico, sou da alta sociedade, dominava isso, dominava aquilo. Eu fui médico. Aí as palavras dele: eu fui médico, eu não matei, eu não roubei, por que eu estou aqui? E aí, depois que ele é resgatado, que essa pergunta é respondida. É respondida pelo ministro Clarencio, né? Que é um benfeitor espiritual, lá no Nosso Lar. E aí, André Luiz ouve uma verdade que despedaça a vaidade dele. Sabe o que Clarencio fala para ele? Então, doutor André Luiz, realmente você foi médico, realmente você não matou, você não roubou, mas você quer saber por que você ficou tanto tempo lá no umbral? É porque te faltou humildade, André Luiz. Porque te faltou a caridade real, doutor. A sua inteligência, ela era de fato afiada, mas o coração, ele não se movia um palmo em direção aos que sofriam e que estava aí do teu lado. Do teu lado. E aí André Luiz descobre que ele foi vaidoso no saber, que ele foi negligente com a própria família, porque ele só ficava por conta da medicina, do dinheiro, quando saía tinha uma vida boemia. Ele desprezou o sentimento dos outros e fez uso do saber sem espírito de serviço, sem compaixão. Quero dizer uma coisa. Olha aqui que eu disse para você agora. Ele fez uso do saber, do conhecimento, sem espírito de serviço. O que é isso, Eduardo? Espírito de serviço. Servir. Não tem problema
você ter um mestrado, doutorado, PhD, você pode ter o que for. Que bom, tenha mesmo, porque Jesus também tem. Mas precisa estar, acima de tudo, o espírito de servir. O que tem que estar à frente de toda essa capacitação intelectual é o servir, meus irmãos. E entenda que se você tem 2, 3, 5, 10 faculdades, que você domina 2, 10, 20, 50 livros, só tem uma diferença tua com relação aos outros. A tua responsabilidade vai ser maior. A minha responsabilidade vai ser maior. Imagina só, eu num país onde nem 5% das pessoas têm curso superior. Eu tive a oportunidade de ter 2. Eu sou formado em Direito e estou terminando Psicologia. Não é para envaidecer, não. É para entender que quando eu chegar no outro plano, a cobrança vai ser: e aí? O que você fez desse privilégio nessa tua encarnação? Você estudou Direito, depois você estudou para Psicologia. Como que você usou essas tuas faculdades com espírito de serviço, Eduardo? Essa que vai ser a conversa. Não vai adiantar levar diplominha, não. Né? Isso eu estou falando de mim. E aí você leva para a tua vida, para a tua formação, para tudo que você recebeu. Porque às vezes a gente não recebeu o diploma na faculdade, mas a gente recebeu o diploma da vida. Às vezes os nossos pais são grandes professores. Um avô recebeu um espírito muito sábio na família. Meus irmãos, sabe o que eu fico pensando? De vez em quando, não sei se vocês pensam isso também. Eu fico pensando nos espíritos que nasceram como irmãos de Jesus. Eu fico pensando nos espíritos que nasceram como irmãos do Chico e negligenciaram a oportunidade de desenvolver no bem. Vocês pensam isso também? O arrependimento? Imagina só. Pois é. Só que André Luiz, não vamos contar só a parte triste, vamos contar a parte boa também. Depois de um tempo que ele está no umbral, ele vai também para um lugar bom. Ele inicia a sua jornada de evolução espiritual. Só que aí ele vai servir nos postos do nosso lar os doentes. Ele vai aprender a amar, ele vai limpar chão, né? Mas ali, enquanto ele limpava o chão, ele também limpava a alma. Com o tempo, ele descobre que a luz do saber só é verdadeiramente acesa quando o combustível usado é o amor do próximo. Entende? Sabe essa luzinha aqui, ó? Então, se ela é feita de sabedoria só, tão meramente do domínio cognitivo das ciências, não vale de nada. Ela tem que ser acesa pelo amor do próximo. Aí sim, é lindo. Tem um trecho, né, do Nosso Lar que diz assim: a caridade é o único passaporte para as regiões divinas. O saber pode fazer luz nos olhos, mas só o amor ilumina o espírito. Olha que bonito. E aí eu queria só encerrar relembrando, né, 3 trechinhos do Nosso Lar mesmo que a gente está conversando, né? Primeiro é quando André Luiz, né, ainda estava cheio de pergunta, de ressentimento, se sentindo injustiçado, vítima do erro, né? Mas ao conversar com Lísias, ele diz que ele vivia apenas para ele mesmo, para a profissão dele mesmo, o prestígio dele mesmo, para a vaidade dele mesmo. Ele pensava só no corpo dele, não pensava na alma. Ele pensava só no seu próprio conforto, mas não do conforto do próximo. E aí, neste momento, a importância, meus irmãos, de abandonar a culpa, se você se identificou nessa fala, é abraçar o arrependimento. Nesse momento, André Luiz chora pela primeira vez. Isso simboliza arrependimento. Ele começa a perceber que o saber por si só não cura, não eleva, não salva. Sem serviço e sem sentimento, o saber é só fachada. E é aqui que nasce em André Luiz a vontade de recomeçar, não como mestre, mas como servo. Entende? Então, se você se pôs muito na posição de mestre na tua vida, às vezes você tem uma formação elevada
e você se acha, né, dominador de todas as técnicas, olha para quem está abaixo, vamos falar assim, num grau de escolaridade com desdém, preste atenção. Porque talvez, quando a gente for medir os patamares pelos diplomas do espírito, quem vai ser rebaixado é você, sou eu. Né? Porque do lado de lá, o mais humilde pode se tornar o maior. Né? Os diplomas da terra são diferentes do diploma do céu. Né? E aí, o que acontece? Quando o André Luiz vai trabalhar nos hospitais, ele conhece uma enfermeira chamada Narcisa. A Narcisa é um espírito de grande luz e trata o André Luiz com muita bondade, né? Apesar do André Luiz não saber praticamente nada ainda espiritualmente, né? E aí, assim, ele dá muita cabeçada, faz coisa errada, né? E ele vira para ela em determinado momento e fala assim: por que você é tão paciente? Como é que você tem tanta paciência de me ensinar, Narcisa? Você não fica brava, você não fica nervosa, eles te xingam, eles te ofendem. E aí a Narcisa fala assim para ele: olha que bonito, é uma lição. André, não somos grandes por saber, somos grandes por amar. Muitos aqui já foram doutores, cientistas, políticos, mas os que realmente brilham aqui são os que aprendem a servir com ternura. Olha que bonito. Enquanto não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido com sinceridade e devotamento, ninguém vai receber essas asas, meus irmãos, que nos levará a esse céu que a gente tanto almeja. É aqui, essas asas são forjadas no amor, na renúncia do egoísmo. É aquele domingo de manhã que você fala assim: hoje eu não vou doar uma sopa. Hoje eu não vou ligar para aquela pessoa, hoje eu quero descansar, mas você sai do seu conforto e escolhe amar. E nesse momento a tua asa desabrocha, porque você saiu de si, você doou. Hoje eu não vou cumprimentar aquela pessoa chata do meu serviço. Amanhã eu vou fingir que eu nem vi, mas você fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou vencer a mim mesmo, a minha arrogância, a minha petulância, porque se ela é assim, eu também já fui assim. Eu vou escolher amar. E aí você pega e dá um bom dia. Você pega e acolhe. Você pega e releva. Porque a pessoa que age com desamor, com desprazer, com vaidade, com egoísmo, com orgulho, o pior castigo que existe para ela é conviver consigo mesma. É um sofrimento. E esse basta, meus irmãos. A gente não precisa judiar de pessoas assim, desejar o mal de pessoas assim. Conviver consigo próprio, a pessoa que é assim, já é um grande castigo. E também, ao mesmo tempo, um grande direcionador, né? E aí, no final, que eu quero encerrar a live de hoje, né, é trazendo aquela cena emblemática, né, do reencontro de André Luiz com a família, né, uma das cenas mais bonitas do filme, mas o livro ainda mais detalhado, né, quando ele visita a sua família antiga na Terra. Não aquela primeira vez, não. Aquela primeira vez ele fica nervoso, que ele vê o chinelão 42 ali do lado da cama dele. Já tinha um homem lá dormindo com a mulher dele, porque já fazia mais de 10 anos, né? Porque ele não ia até lá, já tinha desencarnado. Mas depois disso, depois deste momento de fúria, quando ele estuda, quando ele retoma o equilíbrio, que ele volta a visitar a casa dele, ele vai visitar a mulher, a família, e ele percebe que ela está casada com outro homem. E detalhe, ela está feliz. Ela está feliz com outro homem. Olha o desapego. E ele fica feliz por isso. Porque a felicidade de verdade, ainda que seja com outra pessoa, que não nós, o amor de verdade, ele se compraz em ver o outro feliz. E André Luiz começa a experienciar isso dentro dele. Ele percebe que os filhos estavam bem, só que não estavam mais tão ligados a ele da forma como eram antes.
E ele fica feliz com isso também, porque é sinal de que eles estão conseguindo seguir em frente. Vai abandonando o apego. E ele consegue entender que tudo seguiu sem ele. E ao invés de ficar triste porque fica assim, mas todo mundo me esqueceu, ninguém precisa mais de mim. Não. Ele fica feliz. A vida continuou. Todo mundo tá trilhando seu caminho, subindo sua montanha. E é assim que a gente tem que olhar para as pessoas que chegam e se vão de nossas vidas. Valeu muito o tempo que estivemos juntos. Ali na frente a gente se reencontra de novo, mas agora você precisa ir e eu também preciso ir. Você vai de lá e eu vou de cá. A jornada continua. Ninguém é insubstituível. E o valor real da vida não está enquanto a gente ama, mas não está enquanto somos amados. Está enquanto a gente ama. Entende? E aí, para fechar, André Luiz reconhece o egoísmo da posse, a vaidade do meu, e aí decide de coração, soltando a seguinte frase: não quero mais ser servido. A partir de hoje, quero aprender a servir. E é isso, meus irmãos. Nossa, eu falei demais, né? Passei uns minutinhos aqui do nosso horário, vocês me perdoam. Mas a gente precisava conversar, né? Precisava ter esse chacoalhão para a gente entender o quanto é bendito aquele que busca desenvolver a asa do amor. Essa lição foi um grande puxão de orelha para mim também, sabe, irmãos? Que às vezes a gente se aprofunda tanto na teoria, especialmente esse ano que está sendo de tanto estudo, de tanta dedicação para a faculdade, para o trabalho, e às vezes eu esqueço que, como a espiritualidade disse ao Chico, o dia que você deixar de praticar a caridade, o amor ao próximo, a humildade, você vai seguir sozinho. Então, para mim foi um puxão de orelha para aprender a servir. Eu espero que para você também tenha servido, tá bom? Queridos, recebam o meu carinho, o meu beijo, minha luz, que é pequenininha, mas junto da tua se torna um farol, viu? Vamos fazer nossa prece? Vou fazer só um trechinho de canção, tá? Porque eu passei aqui do horário, só pra gente poder dormir bem, pra gente poder ficar bem, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade que se fez presente nesse instante de luz, onde a nossa alma bebeu da fonte do Cristo e por isso está mais calma. A gente se prepara, irmãos, para a gente ter uma boa noite de sono, para a gente recomeçar, aqueles que precisam recomeçar. E nesse momento de desdobramento, onde o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito sai, que a gente possa se encontrar, quem sabe, compartilhar um abraço, quem sabe sentir Jesus, quem sabe num breve encontro rever o nosso ente querido que a gente está com saudade, que já fez a passagem. Obrigado, Jesus. Cuida, abençoa e ampara cada coração que está aqui presente. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé,
do princípio ao fim de todos os teus momentos. Canta comigo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aí neste momento. Beijo no seu coração, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.